Se você quer saber um pouquinho mais sobre Davi, o único homem da Bíblia chamado segundo o coração de Deus, o menino que matou um gigante com apenas 5 pedrinhas, continua até no final desse vídeo que você vai ver isso logo após a vinheta. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Rafael Campos e eu sou um cristão sobrevivente. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever nesse canal, porque esse canal é focado 100% em vídeos edificantes e educativos, bem como esse. E nesse vídeo nós iremos falar um pouquinho sobre Davi, um único homem chamado segundo o coração de Deus. Antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. E coloque nos comentários aí qual é a sugestão do próximo homem de Deus que você quer que eu fale. Esse vídeo vai iniciar uma série de vídeos chamados Homens de Deus da Bíblia, ok? Coloque aí um homem de Deus que você quer ouvir aqui. Se você quer ouvir, por exemplo, sobre Jesus, sobre o apóstolo Paulo, sobre João, enfim. Coloque aí nos comentários os homens que você mais se inspira na Bíblia, que a gente vai ter o prazer de fazer aqui no Um Cristão Sobrevivente. No vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre Davi. Davi foi um grande rei, um grande guerreiro e um grande profeta do povo de Israel. Ele reinou o povo de Israel há aproximadamente 40 anos. Bom, os acontecimentos principais e a base que a gente vai usar hoje na Bíblia é em 1º e em 2º Samuel. Esse roteiro todo foi feito basicamente em 1º e 2º Samuel, ok? Como todo grande homem de Deus, temos grandes experiências, sejam elas boas e ruins. Nós iremos passar por todos esses acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, ou pelo menos pela maioria deles. Então senta aí que o vídeo vai ser um pouquinho longo, prepara um café, uma bolacha e vamos para o vídeo. Davi ele foi chamado desde pequeno para ser o rei de Israel, onde o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, seu pai, onde ele iria ungir o próximo rei de Israel. Um rei, ele era tipificado, ele era descrito como uma pessoa forte, uma pessoa valente, uma pessoa de uma estatura de guerra. E todos os outros filhos de Jessé eram dessa estatura. E Davi, ele apenas cuidava das ovelhas malhadas do seu pai. E uma coisa muito interessante é que as ovelhas malhadas, elas não têm valor. Às vezes você pode cuidar de coisas que não têm valor, mas para Deus tem valor sim. E quando Samuel é direcionado por Deus para ir à casa de Jessé, ele encontra todos os outros filhos, menos Davi, por causa dessa situação, que Davi estava cuidando das ovelhas malhadas de seu pai. E quando o profeta iria se sentar à mesa, ele analisou todos os outros filhos, Deus negou a aparência de todos e disse que não era nenhum dos outros filhos de Jessé. E como Davi não estava na casa, parecia que todos os filhos estavam dentro da casa. Quando Jessé vira para o profeta Samuel e diz que existia um outro filho que estava cuidando de ovelhas. E o interessante é que ele fala: nós não iremos sentar à mesa até que ele chegue. Quando Davi chegou, Samuel ungiu ele a rei, o grande rei de Israel, e depois da sua trajetória, muitas coisas aconteceram. Um fato bem curioso é que todos os dias Davi enfrentava um leão e um urso por dia para proteger as ovelhas de seu pai. Outro fato interessante é que Davi, ele alimentava os seus irmãos guerreiros na guerra. Ele era a pessoa que levava os alimentos para os guerreiros se alimentarem e ficarem mais fortes para a batalha. Em uma dessas idas e vindas, ele encontrou um gigante Golias que marcaria para sempre a sua história. Esse gigante se chamava Golias, ele estava caçoando e afrontando o povo de Israel, que era o povo de Deus. E quando Davi se percebe, ele diz: quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Está relatado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. E quando ele ia de encontro para enfrentar esse grande gigante, Saul coloca uma armadura que era muito maior do que ele, e Davi disse que não ia colocar aquela armadura para lutar. Logo após isso, ele pega 5 pedras, coloca na sua funda, gira e acerta a cabeça de Golias. Logo após de Golias cair para frente, ele pega a própria espada de Golias e corta a cabeça dele, e assim tendo uma grande vitória desse homem de Deus. E uma grande vitória do povo de Israel também. Em seguida, um grande fato interessante é que quando Saul estava perturbado, que os espíritos ruins rondavam ele, um dos moços que trabalhava para o rei Saul disse a ele que conhecia um jovem que era de boa aparência e que tocava muito bem. Logo após isso, o rei Saul manda chamar Davi, e quando Davi chega lá, toca com a sua harpa, e os espíritos ruins, os espíritos que perturbavam a vida de Saul, foram embora, e Saul
pôde ter paz naquele momento. Para você ver que Davi, ele era um grande músico, não só tocava bem, mas era um músico ungido. Outro fato bastante importante na vida de Davi foi, claro, o seu reinado, a sua coroação. Davi, ele foi ungido quando ele era adolescente, aproximadamente 12 a 15 anos, e ele foi reinar depois de 30 anos, ou seja, ele foi ser rei oficialmente depois de 30 anos. Então houve todo um preparo, houve toda uma chamada, houve todo o desenvolvimento de Davi para que ele chegasse até o trono. Outro grande fato do rei Davi foi a famosa história de Betseba. Essa história é um pouquinho longa, eu quero que você preste atenção nessa história rapidamente. Um belo dia, Davi estava no seu palácio e ele olhou pela janela e viu Betseba nua. O varão, ele não vigiou, ou vigiou demais, né? E quando ele toma ciência de quem é o esposo de Betseba para ficar com Betseba, ele coloca Urias, que era o esposo de Betseba na época, para colocar na linha de frente da batalha. Ele colocou porque certamente Urias iria morrer, porque todos os guerreiros que ficavam na frente da batalha, na frente do exército de batalha, certamente morriam, porque eram os primeiros a ter contato com a guerra. E quando isso acontece, Davi ele toma e deita com Betseba e gera um filho que Deus não permitiu. Davi ele sim foi chamado segundo o coração de Deus, mas isso não isenta dele fazer qualquer coisa. Ele não poderia fazer qualquer coisa. Ele ainda era um servo de Deus. Davi ele se ajoelha, Davi ele tenta, Davi ele ora para que esse filho pudesse nascer, e a todo momento sempre Deus disse que não, porque esse filho era debaixo de maldição. E uma coisa interessante de Davi, porque ele poderia errar bastante, ele poderia ser o vacilão que ele sempre foi, mas ele sempre teve um coração puro. Outro fato interessante é que Davi é um dos maiores escritores de salmos, no livro de Salmos. E Davi escreveu salmos muito famosos e muito pregados nas igrejas, como por exemplo o famoso Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muita gente já fez canção com esse salmo e muita gente decora esse salmo, ora esse salmo. Enfim, é um salmo bem conhecido que Davi ele escreveu também. Davi ele teve um filho e Davi teve o interesse de levantar um templo para Deus, e Deus disse que não seria ele que levantaria esse templo, e sim o seu filho Salomão, porque as mãos de Davi eram muito sujas de sangue. Davi, como eu falei no começo, ele era um guerreiro, e os guerreiros com certeza matavam os guerreiros que eram contra o povo de Deus, o povo de Israel. Então Davi guerreou bastante também. Davi ele tinha muita experiência de batalha, as mãos dele eram sujas de sangue, e Deus não permitiu com que ele construísse o templo, e sim seu filho Salomão, que também é um dos grandes escritores da Bíblia, nos livros poéticos. Eu vou fazer um vídeo específico também sobre Salomão, que foi um grande homem de Deus, é um homem muito respeitado e o homem mais sábio da Bíblia. Davi nasceu em Belém e morreu em Jerusalém. E um dos grandes acontecimentos da vida de Davi, claro, foi a sua morte. Bom, eu vou ler para vocês primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo do 26 ao 30. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder e os seus tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel e sobre todos os reinos daquelas terras. Bom, Davi teve grandes acertos, teve grandes experiências boas com Deus, era uma pessoa de coração puro, fazia grandes poemas para Deus, grandes canções e louvores, ou canção e louvor, como você preferir. E um grande rei também, ele governou por 40 anos, né, como nós vimos aqui na Bíblia. O povo de Israel teve uma unção de governo muito forte sobre Davi. Mas também, como todo grande homem, teve grandes erros também, como a história de Betseba, né, que ele teve com Betseba. E nós podemos aprender que não existem homens perfeitos, nunca existirá
um homem perfeito, mas já existiu, que é o nosso Jesus Cristo. E Davi nos ensina a adorar a Deus com excelência e ter um coração puro, um coração de criança, um coração que não guarda rancor, um coração que não guarda mágoa, e nós devemos e podemos adorar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dê aí o seu gostei, deixa o seu like aí, compartilhe para todos os seus amigos para conhecerem um pouquinho sobre a história de Davi. Se você quer conhecer mais um pouquinho sobre a história de Davi, por favor, leia a Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber todas as atualizações desse canal, para você não ficar de fora de nenhuma novidade. Bom, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Rafael Campos e eu sou um cristão sobrevivente. Que Deus possa te abençoar hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.